Olá pessoal, bem-vindos ao Papo em Rede, o podcast da Rede Sesc de Educação. Eu sou a Aline Souza, sou uma mulher branca de cabelos loiros, olhos verdes, estou vestindo uma blusa marrom, uma calça azul e sapato marfim. Hoje vamos falar de um tema que ainda não está muito claro para muitos educadores. Afinal, o que é educação digital? Com o avanço das tecnologias high-tech, o advento da inteligência artificial e as polêmicas envolvendo o uso de celulares nas salas de aula, muitas dúvidas crescem sobre o uso de tecnologia na educação e sobre quais são as competências e habilidades que devem ser desenvolvidas para o seu uso. Para falar sobre isso, hoje contamos com a presença dos educadores Isaac de Césares e Natália Alves. Isaac de Césares é mestrando em Computação e Tecnologias Emergentes, com especialização em Inovação e Engenharia de Software pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Educação Inovadora pela Universidade de Stanford, Transformação Digital pela Fundação Dom Cabral e Ciência de Dados pela Fundação Getúlio Vargas. Atua na confluência entre educação e tecnologia. Atualmente é coordenador de tecnologias na educação e atua como professor do ensino superior na área de computação e seus métodos científicos. Muito obrigada pela sua presença aqui, Isaac. Eu que agradeço, Aline. Olha, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. É a minha área de pesquisa há mais de 10 anos. Então, assim, acho que a gente tem muita coisa a discutir. Acho que vai ser ótimo, tá? Vou fazer minha autodescrição. Eu sou um homem branco, de cabelos encaracolados. Eu até pouco tempo utilizava óculos, mas agora não utilizo mais. Meus olhos são castanhos, escuros. Estou utilizando uma blusa de manga longa branca, uma calça marrom e um tênis branco. Conversamos também com Natália Alves, que é educadora e designer institucional com experiência em uso de tecnologias digitais e em gestão de projetos educacionais. É mestre em Linguística Aplicada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em Gestão e Inovação em Educação à Distância pela Universidade de São Paulo e graduada em Letras. É também multiplicadora do Educamídia e hoje atua como analista de educação no Departamento Nacional do SESC, acompanhando as ações de ensino médio, tecnologias na educação e a plataforma painel da Rede Sesc de Educação. É um prazer tê-la aqui conosco também. Obrigada, Aline. É um prazer estar aqui com vocês também. Vou fazer minha autodescrição. Sou uma mulher negra de cabelos castanhos ondulados. Estou vestindo uma blusa rosa, uma calça preta e uma sandália dourada. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, discutindo esse tema tão importante e urgente para a educação. De fato, é urgente. E para começar o nosso programa, vamos falar sobre o conceito de educação digital. O que é? Como é que é esse conceito? Explica para a gente. Bom, a educação digital pode ser definida como o uso de tecnologias digitais nos processos de ensino-aprendizagem, em sala de aula, para o ensino híbrido à distância ou mesmo presencial, mas o conceito vai muito além dessa simples definição. A educação digital foi incluída na LDB em 2023, por meio da Política Nacional de Educação Digital, e essa política ela traz muitos pontos importantes para a educação digital, que vão desde a inclusão digital até o trabalho com robótica, educação maker, então passando também pelo letramento digital, que é super importante quando a gente fala de educação digital. Então, essa definição é muito ampla porque vai além do que a gente entende por ensino de tecnologia. A gente não está falando de ensino de tecnologia e nem de ensino com tecnologia apenas, mas a educação para o uso dessas tecnologias de forma responsável, consciente, crítica, que é o que é mais importante hoje, né? Especialmente quando a gente fala da importância de letramento digital para os nossos estudantes, porque a gente vive num momento em que as crianças aprendem a usar a tecnologia com muita naturalidade. As tecnologias elas são feitas hoje para serem usadas de forma muito simples, elas são, você com 2, 3 cliques já consegue fazer qualquer coisa. Então, mesmo os bebês, se pegam um tablet, eles conseguem acessar dispositivos. Então, o que a gente precisa, na verdade, não é ensinar a usar a tecnologia, mas como usar de forma segura. E isso é um papel que é também da escola. E aí entra um ponto muito importante, que é das habilidades digitais, né? Porque existem os usos e os usos, né? Um uso simplesmente para acessar alguma coisa, para consumir algum determinado tipo de conteúdo, outro uso para publicar, construir
conhecimento como um todo, existem diversos tipos de possibilidades, mas as habilidades digitais entram aí dentro de um contexto das habilidades necessárias para acessar esse mundo digital, ter acesso a realmente a essa cultura, essa cybercultura, né? E isso envolve também toda a parte de direitos digitais, de cidadania digital como um todo, né? Porque realmente, como é que eu acesso hoje em dia esse mundo atual, né? Sem que eu realmente tenha essas habilidades, né? Como eu consigo realmente acessar todos esses equipamentos que inclusive são providos pelo governo, que nós utilizamos no nosso dia a dia, sem eu ter essas habilidades bem desenvolvidas para realmente utilizar a tecnologia de forma efetiva. Acho que isso é um ponto muito importante, né? E quando a gente pensa em habilidades digitais, a gente também está falando de habilidades humanas, né? Arrow e Ullman, que são dois cientistas bem prominentes da computação, eles falam muito sobre essa questão de que a ciência da computação ela é a ciência das abstrações. Então, quando a gente pensa lá nas habilidades digitais, algoritmo, de desconstrução, enfim, das diversos tipos de possibilidades, a gente também está falando de observá-las como aspectos também humanos, né? Então, como é que humanamente eu consigo observar essa habilidade e construir? Então, no fim das contas, a gente está utilizando habilidades humanas para acessar de fato, um mundo digital, né? Exatamente. E quando a gente pensa em cidadania digital também, a gente está falando de cidadania. Hoje, para conseguir um auxílio do governo, as pessoas precisam acessar um aplicativo, por exemplo. Sim. E aí, pensando no nosso público da educação, que vai desde a educação infantil até a educação de jovens e adultos, a gente tem um público, né, numa faixa etária mais avançada, que ainda está no processo de alfabetização, mas que precisam baixar um aplicativo, criar uma senha. Então, tudo isso diz respeito à educação digital. Então, e a cidadania, como o Isaac disse, né, habilidades digitais e habilidades humanas, né, é muito tênue essa linha. Então, hoje, para que você seja um cidadão, é importante que você desenvolva habilidades digitais, para que você transite, né, tranquilamente, para que você se comunique, para que você... Usufrua de direitos. Exatamente, usufrua de direitos. Então, é importante a gente considerar tudo isso quando fala de educação digital hoje. É interessante como é abrangente, né? Porque a gente pensa desse contexto da cidadania, das responsabilidades, direitos e responsabilidades, quando a gente usa, e tão importante quando usa mídias sociais, né? Quando as redes sociais, por exemplo, né? A gente, como adulto, a gente vê como é necessário, né? Porque a nossa atuação nas redes sociais, ela passa por essa questão também, né? De educação digital, pelo que vocês disseram, e ela vai desde pensamento computacional, até dos nossos estudantes aprenderem a produzir tecnologia também, né? Sim. Até a como utilizá-las, né? Então é bem abrangente. Como um todo também, né? A gente sabe que desde a entrada da internet como um todo, a gente está conectado o tempo inteiro, e com o advento das redes sociais, nós temos comunidades sendo criadas e relações diferentes também, virtuais, sendo criadas a todo momento, e novos tipos de relações, e novos tipos de construções sociais. Então é muito importante a gente estar inserido dentro desse meio e saber se portar, ter realmente toda uma construção, ter um conjunto de habilidades necessárias para navegar isso tudo, né? Em relação à produção de conteúdo, é importante a gente falar sobre isso também, porque uma temática que a gente precisa trabalhar com os nossos estudantes, para que eles não sejam só consumidores de tecnologia, mas também produtores e entendam os mecanismos por trás dela, né? Então é importante eles entenderem sobre os algoritmos, sobre vieses, né? Os vieses, as bolhas digitais, para que eles não sejam manipulados e meros consumidores, digitais. Exatamente, porque senão eles vão ter acesso às redes, eles vão aprender, porque, como eu disse, é tudo muito simples, né, de ser usado, é muito intuitivo, é feito para isso, mas quando eles se derem conta, eles estão comprando alguma coisa sem querer, né, então eles só consumindo... Caindo em golpes. Exatamente, acreditando em fake news, ou então tendo uma percepção de realidade totalmente comprometida ali dentro de uma bolha, porque um conteúdo chama o outro, né? E a gente sabe que isso tem a ação dos algoritmos por trás.
e aí eles ficam completamente alienados, né? E tem uma frase engraçada que é ou você programa ou você é programado. Não concordo tanto assim, porque ele é muito forte assim, mas é interessante quando a gente observa assim por parte dessa toda programação algorítmica das coisas, que por detrás exatamente daquele software tem muita coisa ali embutida e que a gente precisa entender e se apropriar realmente desses conhecimentos para que realmente a gente não seja manipulado por eles. Acho que é um dos pontos principais assim que a gente tem que trazer e discutir com os nossos estudantes, com os docentes e com todo mundo. Com todo mundo, né? Eu acho que isso tem que ser difundido para todos, né? Para a gente, então, nós adultos, na nossa geração, que não tivemos isso quando criança, não nesse formato, né? E a gente está ali se adaptando para não cair em golpes, para utilizar esses recursos que você falou, né? Que hoje até o governo utiliza, então a gente, para acessar nossos direitos, tem que estar letrado digitalmente, né? Então é muito importante para a sociedade como um todo. E na educação ainda mais importante, né? E aí falando sobre cultura e letramento digital e pensando no nosso país, né? Com toda a sua extensão geográfica, né? E com realidades distintas, como é que a gente promove esse letramento, essa cultura digital aí nacionalmente falando? Você fez a pergunta, acho que mais difícil que a gente pode ter hoje em dia, né? Que é realmente em relação à acessibilidade. A gente tem diversas pesquisas rodando pelo país que falam um pouco dessa questão do acesso, né? Saiu uma recente, que é de 2023, que é do TIC Residências, né? Que traz um pouquinho sobre esse percentual de pessoas e de residências, na verdade, que acessam a internet no Brasil. A gente tem aí um percentual que envolve 84% das residências acessando a internet no país. Obviamente não é essa completude ainda, mas eu gostaria de trazer assim, essa observação por um viés de acesso, né? Internet como um todo, a gente está falando de acesso à informação, correto? Acesso à informação é um direito humano. Acho que a gente pode deixar isso bem explícito e bem claro, né? Então, se a pessoa não tem acesso à internet, ela não tem acesso a um direito humano básico, que é o acesso à informação, ao acesso a todo o conhecimento que a humanidade produz. A gente sabe que, obviamente, a internet tem muitas nuances de coisas positivas, de coisas negativas, mas a gente, obviamente, entende que é um espaço coletivo e construído de muito conhecimento agregado, o qual assim, a gente consegue realmente fazer tudo e aprender sobre tudo e ter muitos acessos e possibilidades, né? Então, ele te dá tudo isso. Então, não ter acesso à internet é você realmente ficar privado disso tudo. Então, é uma pergunta muito difícil da gente fazer, envolve muitas camadas de como a gente poderia fazer essa atuação, né? Entretanto, a gente volta um pouco mais para a educação digital, novamente, porque por mais que nós tenhamos realmente dificuldades de acesso à internet como um todo, obviamente existem muitos esforços de levar essas tecnologias para que a gente possa ter um processo de letramento digital, um processo de fato, entendimento de todo o processo de pensamento computacional para todos os estudantes e para todos como um todo, né? Então, a gente compreende que existem até de certa forma níveis de tecnologias que se a gente pudesse pensar, né, vai desde o high-tech ao low-tech, mas quando a gente fala de ensino mesmo de tecnologia, ensino da própria ideia mesmo da educação digital, a gente não precisa de alta tecnologia para a gente ensinar essa base conceitual. A gente pode muito bem utilizar baixa tecnologia, ou seja, artefatos mais básicos possível, inclusive papel e caneta, para a gente explicar como é que funciona, por exemplo, um computador, como é que funciona a menor unidade de informação, que é um bit. Então, existem muitas formas da gente ensinar, né? Acesso ainda é uma questão muito importante e que a gente precisa realmente entrar de cabeça e resolver isso como uma questão de política nacional. Entretanto, a educação digital está aí como algo que vem para ajudar muito nesse processo de conscientização, compreensão desse mundo digital, porque as pessoas não podem ficar alheias a esse mundo, porque estar fora da internet é estar fora de toda essa cidadania digital, é você ser excluído realmente da sociedade como um todo. Sim. E uma forma de a gente promover esse letramento é por meio da escola, né? A escola é o lugar para onde todas as crianças devem ir por lei, né? E aí, por isso a gente encontra, a gente percebe
quão crucial é o papel do educador, o educador bem informado em relação a isso, porque ele vai poder fazer esse trabalho com as crianças e, como o Isaac disse, não precisa necessariamente de tecnologia digital. Você pode trabalhar pensamento computacional, né, de uma forma, pode trabalhar com computação desplugada, por exemplo. Você pode trabalhar a noção, né, do raciocínio lógico, dos algoritmos. Você pode discutir a questão as notícias falsas, por exemplo. Você pode falar sobre consulta de fontes. Você não precisa nem abrir um computador para falar disso. E a gente trabalhar o pensamento crítico, a gente trabalha com leitura, por exemplo, com literatura. Então, assim, é tudo uma questão também da intencionalidade pedagógica, né? De a gente pensar em projetos e propostas que apontem para isso. Né? E com esse contexto, para que as crianças entendam, não só crianças, jovens e adultos, mas que entendam que a escola também é um papel para que eles desenvolvam essas habilidades, mesmo antes de terem contato, ou mesmo que eles não possam ali, né, ter o contato com aquela tecnologia. A gente precisa superar também essa ideia de que ter tecnologia para todos é ter um computador por estudante, né? Não é uma criação, vamos criar laboratórios para todo mundo. Não se trata disso. Né? Se trata de dar acesso à tecnologia, mas também de auxiliar a entender, né, como se dão esses processos, né, o processamento ali dos dados, como que a tecnologia funciona e como que a gente pode usar. E é importante também a gente considerar essa parte da transversalidade da tecnologia, porque, primeiramente, tecnologia é ferramenta, tá? Então, ela não tem um fim em si mesma, a gente está falando de tecnologia como um determinado ferramenta para a gente atingir algum tipo de objetivo, realmente solucionar alguma questão ou a gente pensar um determinado processo, certo? Sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente está falando de como a gente concebeu aquela tecnologia, como realmente foi o processo de entendimento daquilo para a gente chegar naquela ponta, né? Então é importante, e é engraçado que a gente tem aquelas aulas de informática, né, que a gente teve na escola e tudo mais, mas eu não estou falando somente disso, principalmente porque todas essas habilidades, elas estão espalhadas e elas podem ser construídas a partir do dia a dia na escola como um todo, porque ao acessar esses dispositivos, a realmente conhecer e compreender todos esses processos, a gente consegue, de fato, trazer essa ideia ali embutida nessa construção que a gente está fazendo, esse processo de ensino e aprendizagem. É interessante quando vocês falam que a gente não precisa de recurso high-tech para falar sobre tecnologia digital, sobre educação digital em si, né? E isso é muito importante porque eu acredito que alguns educadores ainda acreditem, né, pensem que é necessário ter, como você falou, um computador para cada um, ou uma sala maker para falar sobre tecnologia, e a gente pode trabalhar com low-tech também, né? Pensando aí que a gente tem, como a gente falou na pergunta, né, distintas realidades, né, pelo Brasil afora, e aí a gente tem que pensar nisso também, né, dificuldade de acesso à internet, né, dificuldade de acesso a essa tecnologia high-tech, e como pensar de modo criativo, como levar isso para os nossos estudantes de forma criativa, para que eles tenham acesso a essa cultura e ao letramento digital, né? Isso. Bem importante sim. E falando sobre um tema polêmico, a gente entra na questão do uso do celular nas escolas, né? A gente vê que tem uma grande preocupação acerca da utilização de celulares pelos estudantes nas salas de aula e se tornou matéria de lei em alguns estados, né, proibindo o uso do celular nas escolas, né? E a gente trouxe no quadro Caiu na Rede. O quadro Caiu na Rede traz casos reais sobre a temática do episódio que foram matérias jornalísticas para ilustrar a nossa discussão. Alguns estados brasileiros já proibiram por lei o uso de celulares nas escolas. E separamos uma matéria do G1 que fala sobre essa proibição no Rio Grande do Norte. Essa lei é válida para as escolas públicas e privadas e se embasou, segundo o propositor da lei, Hermano Moraes, no relatório global da Unesco de julho de 2023, que, para o parlamentar, chegou a conclusões alarmantes acerca dos efeitos do uso excessivo do celular no desempenho educacional e na estabilidade emocional de crianças e adolescentes. Segundo a mesma lei, o aparelho celular poderá ser utilizado, no entanto, desde que para fins pedagógicos, sob orientação e supervisão do profissional de ensino. O que vocês acham dessa lei? É interessante, né? A gente precisa avaliar com cuidado essa questão. Esse relatório da Unesco, ele aponta para os riscos do uso em excesso,
das telas, desses dispositivos. E, de fato, existem pesquisas, estudos recentes, né, associando várias questões, né, questões até emocionais, de aprendizagem, mas está sempre relacionado ao excesso, ao uso indiscriminado, ao uso não monitorado. E esse acesso e excesso algumas casas, né? Porque até em alguns lugares não tem acesso, em outros é excesso. Mas isso precisa ser monitorado também pela família. Então, a gente percebe como nem sempre a proibição é uma solução. A gente precisa ter cuidado, né, com a demonização dos celulares, porque ele faz parte da nossa vida e a gente já não tem mais como, enfim, né, na vida adulta, né, não vai dar para abrir mão dele. A gente precisa para trabalhar, a gente precisa para se comunicar. Não pode ficar alienado. Então, né? exatamente, não pode ficar alienado. E a escola é um ambiente que é seguro para a gente até aprender a usar de forma segura. Então, essa proibição, ela é complicada porque muita coisa pode ser aprendida com a tecnologia, a gente reconhece os riscos, né, do excesso, mas a proibição é difícil ali naquele ambiente escolar, né, porque é proibido, mas aí pode ter aquele uso escondido, enfim, é muito complicado, mas é importante sim que a gente fique atento, principalmente os pais, né, em casa. Existem recomendações, a Sociedade Brasileira de Pediatria hoje tem uma recomendação para exposição a telas. De 0 a 2 anos, por exemplo, a recomendação é que não haja exposição a telas, é muito nocivo para crianças, para os bebês, né, que são muito pequenos, estão em desenvolvimento, e ali entre 2 e 5 anos já é possível ter uma exposição de no máximo 1 hora, e assim vai ampliando até que eles completem 18 anos, mas percebam que assim, entre 11 e 18 anos a recomendação é de no máximo 3 horas por dia, e de tela, e aí tela não é só celular, é celular, televisão, tablet, então a gente precisa ter cuidado, mas é o cuidado com o excesso, né? O acesso mediado, acompanhado, com esse planejamento, com a intencionalidade pedagógica, né? Um dispositivo que seja usado exclusivamente para aquilo, como a gente, né? Os tablets, Chromebooks, por exemplo, né? Que tenham ali instalados os aplicativos que vão ser usados para aquela atividade, é importante considerar isso. E quando a gente pensa assim nessas pesquisas que aparecem e tudo mais, elas obviamente se baseiam em toda essa parte do excesso, em diversos aspectos e perspectivas que são levantadas. Entretanto, geralmente elas tendem até a misturar um pouco as coisas do ponto de vista... Porque quando a gente fala de um celular, por exemplo, a gente está falando de múltiplas coisas. O que você pode fazer no celular atualmente? Um universo de coisas, certo? Então, a gente sabe muito bem assim que as redes sociais, assim, no formato que elas estão atualmente, principalmente com todas essas controvérsias que a gente viu ao longo de todos esses anos, não só relacionadas aos dados pessoais, mas à própria organização de manipulação dos próprios designs dessas plataformas para que as pessoas fiquem presas ali naqueles ciclos viciosos ali, utilizando aquela ferramenta o tempo inteiro, né? A gente tem aplicativos, redes sociais, então tem uma mistura de estímulos, de possibilidades ali, né? Então, quando a gente está utilizando, por exemplo, um celular pessoal dentro de um contexto da sala de aula, existem muitas questões a serem consideradas, né? Além também da questão de acesso, acessibilidade. O meu celular, por exemplo, pode ser diferente do seu, e se eu tiver celular, isso é um outro ponto também, né? E às vezes tem celular, mas não tem internet. Pois é, também não tem internet, ou então não tem internet disponível na unidade, ou então, enfim, existem diversas questões. Então, como fica a acessibilidade dentro desse espaço, o acesso realmente à internet como um todo, né? E esse acesso ele fica desigual, realmente, se a gente estiver considerando esses outros dispositivos. Mas se a gente considerasse, por exemplo, 2 cenários, um cenário que eu tenho um dispositivo pessoal, no qual tem aquele 1 milhão de estímulos ali dentro, e um cenário com um dispositivo específico voltado com intencionalidade, com um aplicativo que vai ser utilizado, ou com aquela organização de busca, ou com um determinado tipo de processo a ser seguido ali. A gente tem realmente intencionalidades completamente diferentes e que podem sim ser utilizadas, né? Então,
realmente essa proibição, ela leva em consideração muitos aspectos voltados para o uso também pessoal, né? Então, é importante a gente também sempre pesar isso tudo quando a gente está decidindo e pensando, né? Então, tem muitas nuances. O uso de celular por crianças e adolescentes é um tema que é de preocupação das escolas e das famílias, principalmente, né? As famílias precisam estar atentas ao que essas crianças e esses adolescentes estão consumindo, porque é um portal para muitos conteúdos diversos, e se não tiver esse cuidado, esse olhar atento das famílias, principalmente, foge ali ao controle e pode estar exposto a perigos também, né? Tivemos pesquisas populares relacionadas a isso também, no qual os próprios responsáveis falavam que preferiam proibir o acesso por causa do uso excessivo. Então a gente percebe também uma necessidade de letramento por parte dos responsáveis, né? Sim. Então isso também é importante porque, o que é possível fazer com o celular? A gente tem noção? Será que a gente utiliza assim, 10% do que é possível fazer assim, do ponto de vista de produção desses equipamentos? Né? Então é importante a gente também considerar isso, né? Sim, a questão não pode ser proibição pela proibição, né? Tem que ter a apropriação, né, dessa tecnologia, de tudo que está disponível ali. E a conscientização também, a conscientização. Né? Acho que conscientizar, mas é um tema muito delicado, porque os pais também, acho que está todo mundo aprendendo, né? É tudo muito novo, e a gente não teve nem tempo hábil ainda para avaliar se esse tipo de decisão funciona, se surte efeito. A gente precisa de estudos, né, que se debrucem sobre isso. Então, né, houve uma lei ali de proibição, o celular foi proibido. Quais os resultados disso? Né? Então, acho que a gente ainda estamos caminhando, né, as decisões estão sendo tomadas, mas, de fato, a gente precisa aprender a usar o celular de maneira consciente. As crianças ainda não têm isso, né, então elas precisam de uma mediação. E a curiosidade, né? O smartphone, nos moldes que a gente conhece hoje em dia, saiu em 2008, né? Com o lançamento do iPhone. É muito pouco tempo, gente. É muito recente. A gente não tem nem noção dos efeitos assim, a longo prazo, como um todo. Vamos falar de outra coisa que também é recente, gente. E agora já encaminhando, acho que essa é a nossa última pergunta do programa. Vamos falar sobre o avanço da inteligência artificial, né? E aí, com esse avanço também, ferramentas, por exemplo, como o ChatGPT, a gente tem desde os educadores que têm medo de perderem seus empregos para a inteligência artificial, até aqueles que não sabem como lidar com seus estudantes que utilizam a ferramenta para fazer trabalhos de escola. E aí fica a pergunta, como fazer para que os educadores entendam a inteligência artificial como um recurso que pode ser aliado, né, e não um problema? A gente precisa, assim, primeiro, a inteligência artificial está bombando em tudo quanto é coisa, assim, em relação a esses tópicos principais de discussões, de congressos, de tudo, né? Principalmente porque é algo, assim, revolucionário do ponto de vista atual, com a IA generativa que a gente está falando, que eu ainda vou tentar explicar em pouquíssimas palavras, mas que, se a gente observar o histórico da inteligência artificial como um todo, está aí desde de 1950, com algumas provocações de Alan Turing, enfim, é algo antigo, mas que atualmente, principalmente ali depois de 2022, com a entrada do ChatGPT, a gente teve acesso a esses modelos de linguagem, os quais a gente consegue, de certa forma, estabelecer uma espécie de conversa, né? E é uma conversa interessante, porque ele consegue realmente trazer algumas informações e conversa como se fosse uma pessoa ali, realmente falando ali comigo, né? Entretanto, a gente precisa considerar realmente todas essas tecnologias como tecnologias, né? Humano no controle, essas tecnologias como copiloto, IA como copiloto. Então, o humano está sempre no controle. A IA está ali realmente para nos auxiliar nesses processos. É uma ferramenta extraordinária? Sim, porque a gente tem acesso, e um acesso facilitado, a um conhecimento muito absurdamente grande, comprimido em um modelo, né? Então, é como se eu tivesse assim, muitas informações, pensa assim que essas IAs elas foram treinadas em grandes e grandes quantidades de textos e de tudo, de conhecimento, e texto é conhecimento, a forma com que isso tudo foi escrito, né?
e eu consigo acessar, porque ela consegue fazer essas associações e padrões a partir desses textos e consegue me dar respostas que, de certa forma, fazem sentido. Mas são máquinas probabilísticas, ou seja, elas falam o que possivelmente eu gostaria de ouvir tendo aquela situação, né? Ou dado aquele prompt, ou seja, dado aquela entrada, né? Então a gente precisa considerar isso com muita análise crítica, a partir daquilo, tudo que a IA ela consegue construir e trazer atualmente. Aí a gente compreende sim que a IA possui muitos vieses ali, porque quem constrói esses softwares são humanos, né? E humanos carregam vieses, então a gente tem que ao máximo sempre estarmos ali compreendendo todos esses processos e minando exatamente todas essas possibilidades, mas algo que a gente precisa ter, isso no contexto escolar muito basilar, assim, são guias de uso, regras de como a gente pode utilizar. É aquilo, a gente proibir nunca é a melhor solução, porque está posto, desde 2022 está aí funcionando o ChatGPT, foi banido em alguns países, voltou a funcionar depois, né? Porque realmente uma tecnologia que a gente chama pervasiva, a tecnologia que está inserida no dia a dia de todo mundo, então qualquer pessoa pode chegar e pode acessar. Ah, não consigo acessar na escola, mas se eu abrir aqui o 3G eu consigo acessar, sabe? Então pensem que é melhor a gente, obviamente, estruturar um uso que seja muito bem guiado, que inclusive os docentes eles consigam se apropriar dessas tecnologias para poder utilizar de forma efetiva dentro da sala de aula, né? Então é muito importante a gente entender, se apropriar e utilizar, porque não é algo que está indo embora, é algo que veio para ficar. Então acho que esse é o ponto. A gente é um termo que a gente chama de tecnofobia, a gente tirar um pouquinho esse medo e utilizar, na verdade, um pouco desse medo para tentar descobrir e entender, tá? Eu acho que eu posso compreender isso aqui melhor e utilizar isso de tal forma, com intencionalidade pedagógica e como eu conseguiria fazer uma remodelagem disso para realmente ter um significado melhor. Isso passa pela formação continuada dos educadores, inclusive, exatamente. Né? E por superar também essa tecnofobia é importante, como o Isaac disse, né? A gente não ter esse medo de ser substituído pela tecnologia, a gente não vai ser substituído pela tecnologia. A gente pode ser substituído por profissionais que dominem a tecnologia. Então é importante que a gente tenha o domínio delas e perceber também como o fator humano é crucial para o domínio e uso dessas tecnologias. O ChatGPT, por exemplo, ele pode ser usado, mas você precisa fazer boas perguntas. E como é que você faz boas perguntas? Você também precisa ter um domínio da linguagem para fazer boas perguntas. Então, isso tudo pode ser trabalhado em sala de aula com os nossos estudantes e é importante que a gente compreenda que quanto maior o nosso domínio, o nosso conhecimento, né, o nosso domínio da linguagem, por exemplo, melhor você usa essas tecnologias. Então, a gente precisa deixar esse medo de lado e entender essas tecnologias como aliadas. De fato, tem tudo a ver com formação continuada. A gente não... o professor ele está sempre correndo atrás, né? A gente está trocando a roda com o carro andando, porque a gente não aprendeu nada disso na licenciatura. Exato. A gente está aprendendo enquanto usa, né? Mas eu acho que isso também essa é a beleza também do nosso ofício, né? A sala de aula é muito viva, o currículo também, existe o currículo ali, o currículo oculto, que o pessoal da educação infantil gosta também, que chamam de currículo emergente, né? Então, às vezes, a gente tem temáticas coisas que surgem até na sala de aula que você precisa parar aquela aula e, peraí, vamos falar sobre isso. E a tecnologia surge sem aviso. Exatamente. Né? Ela surge sem aviso e a gente vai ter que encontrar uma forma de trabalhar com ela, porque... ela está posta. Ela está posta, é isso aí. E falando especificamente para os nossos educadores e para a nossa rede, vai ter inteligência artificial na Rede SESC de Educação? Ah, certamente. A gente não pode estar fora desse loop, né, de desenvolvimento e estar atualizado em relação a essas possibilidades que a IA está trazendo para a gente, principalmente do contexto educacional. Então, pensem assim, a IA não é só ChatGPT, gente. Então, isso tem que ficar bem evidente. É a ponta do iceberg, o ChatGPT. A gente tem muitas possibilidades, e principalmente quando a gente está falando em um contexto
custo, por exemplo, de plataformas, de uso exatamente desse ambiente digital que nós temos, que tem toda essa curadoria de materiais didáticos e disso tudo, e como é que a gente pode vincular isso tudo com essas nossas avaliações também, e avaliações de larga escala. Imagina a gente poder trazer jornadas e percursos personalizados para cada estudante. Imagina eu chegar numa sala de aula e eu entender exatamente quais são os gaps de aprendizagem de cada um dos meus estudantes, como é que eu poderia abordar melhor aquela aula de acordo com essas necessidades dos estudantes. Já estou percebendo que está tendo realmente eu preciso focar um pouquinho mais sobre esse conceito. Como é que eu posso trabalhar esse conceito para estudantes que aprendem melhor de tal forma? Imagina, eu consigo realmente até observar isso tudo a partir desses dados que essa própria plataforma ou que esses ambientes virtuais eles podem me trazer. Então, pensem que a gente pode ter dados que vão nos auxiliar diretamente no nosso dia a dia e é para nos ajudar, não é para substituir nem nada, é para realmente, imagina como o nosso trabalho ele não vai ser muito mais personalizado, ele vai ser efetivo assim do ponto de vista de poder realmente atingir o estudante de uma forma muito mais potente, né? Então, assim, eu acho que fico assim, até com brilho nos olhos, porque são muitas possibilidades que a gente pode trazer. Então, a Rede 7 Educação, principalmente voltada ali para a sua plataforma de ensino adaptativo, a gente está muito fortemente abraçando a IA, obviamente como copilota em todos os nossos processos pedagógicos que a gente vai ter ali dentro dessas plataformas e daquilo tudo que a gente for utilizar, tá? Então, é realmente mergulhar sem medo, né? É isso, gente. Agradeço demais a presença de vocês. A gente sempre fica muito feliz de falar sobre isso. Realmente, a gente está aqui versando sobre tecnologia. É uma paixão nossa também. Eu e Nath, a gente faz isso há muitos muito anos, tempo, né? Só que a gente está sempre trabalhando com tecnologia, discutindo. E eu acho interessante que, assim, você trouxe algumas perguntas, mas nem sempre a gente tem respostas, né? E não precisa ter. Acho que a gente está aqui não para trazer respostas prontas, mas reflexões, né? Acho que isso é fundamental para quem trabalha com educação, a gente ter essa reflexão sempre crítica, né? E pensar nos caminhos e, se precisar recalcular a rota, a gente recalcula também. E é isso aí, tecnologia é sempre tudo novo, perfeito, o tempo todo. E a gente vamos emergente. E vamos nos apropriar disso, gente, porque eu sei que dá um medo, e a primeira vez que eu usei o ChatGPT deu medo, porque assim, o resultado assim foi muito absurdo, assustador. A gente fica assim, nossa, o que será possível utilizar isso? Assim, se você parar para pensar, parar para realmente refletir em relação às coisas, você começa, nossa, puxar várias ideias, fazer aquele super brainstorm, e eu tenho certeza que assim, isso tudo agrega, né? Com certeza, mas acho que são caminhos. De tempos em tempos a gente sente isso, né? Com a banda larga foi a mesma coisa. Meu Deus, eu estou falando em tempo real com alguém do outro lado do mundo. E hoje a gente faz isso com muita naturalidade, nem lembra como era a nossa vida antes disso. Acho que o importante é que a gente não perca o nosso senso de humanidade, né? E esteja ali sempre a tecnologia junto de um bom livro, né? Sempre de procurar aprender, de ter contato com a natureza. A gente vai sempre equilibrando tudo isso, né? Para que sejamos, né, e o último ponto também, assim, principalmente universalização de acesso, porque eu sei que a gente fica falando muito sobre inteligência artificial, que realmente é o topo do topo daquilo que a gente está falando, mas realmente se ainda tem gente que não tem acesso à internet, é até injusto, de certa forma, a gente falar sobre isso, né? Obviamente a gente tem que falar, está ativo, está posto, mas é o nosso compromisso, de fato, de lutar por esse acesso. Então, acho que também é algo muito fundamental para nós como educadores, a gente buscar e assim, realmente estar muito atento a isso, em termos não só de políticas públicas, mas de observações realmente do nosso país, né? Excelente, pessoal. Agradeço mais uma vez e agradeço a você também, que esteve conosco até o final. Até o próximo episódio.